Olá pessoal, nessa aula eu vou falar para vocês sobre ângulos complementares, ângulos suplementares e ângulos opostos pelo vértice. Os ângulos complementares são dois ângulos cuja soma é igual a 90 graus, ou seja, se dois ângulos têm uma soma igual a 90 graus, nós chamamos esses ângulos de ângulos complementares. Então, veja bem, eu tenho aqui no desenho, está fácil de entender. Então, eu tenho aqui o ângulo AOB, que é esse ângulo aqui, e eu tenho aqui o ângulo BOC. Então, o ângulo AOB e o ângulo BOC. Então, eu tenho dois ângulos. Se eu somar esses dois ângulos, a medida dos dois é igual a 90 graus. Só pelo desenho eu já sei, visualizando esse desenho, eu sei que eles somam 90 graus, que os dois formam um ângulo reto. Então, esses ângulos são chamados de ângulos complementares. Então, vocês têm que aprender isso aí, essa definição. Aprender que dois ângulos são complementares quando eles somam 90 graus. Os ângulos suplementares são dois ângulos cuja soma é igual a 180 graus, forma um ângulo de meia volta. Então, dá para perceber aqui no desenho também, que eu tenho aqui o ângulo AOB, esse ângulo aqui, essa região aqui. E eu tenho aqui o ângulo BOC, essa região aqui. Então, pintei um aqui de rosa, só um pouco da região aqui, e o outro de amarelo para vocês poderem identificar facilmente. Então, eu tenho que o ângulo AOB, que eu pintei de rosa, somado ao ângulo BOC, dá 180 graus. Então, esses dois ângulos são chamados de ângulos suplementares. Então, quaisquer dois ângulos cuja soma seja igual a 180 graus, esses ângulos são denominados ângulos suplementares. Nós temos os ângulos opostos pelo vértice, que a gente costuma chamar de ângulos OPV. Ângulos OPV. Para a gente resumir, a gente costuma chamá-los de OPV, ângulos opostos pelo vértice. Então, eu tenho aqui no desenho, eu tenho aqui duas retas que se cortam. Então, eu vou identificar nessa figura aqui o ângulo AOB e vou identificar também aqui o ângulo COD, ou DOC também, tanto faz. Observem que o vértice desses ângulos é o mesmo. É o vértice, é o ponto O aqui. Eu poderia também identificar aqui, ó, o ângulo BOC, que eu estou pintando aqui, uma parte só para vocês identificarem. Eu tenho aqui essa região aqui que forma um ângulo BOC. Tenho aqui o ângulo AOD, também, que eu estou pintando aqui só para vocês identificarem aí também. Esses dois ângulos também têm o vértice comum,
que é o ponto O. Então, quando eu falo AOD, eu estou falando o ponto O. Quando eu falo BOC, eu também estou falando o ponto O. Então, esse vértice O aqui, ele é comum, ele faz parte dos dois ângulos. Então, nós dizemos que AOD, que eu pintei de amarelo, e BOC, que eu pintei de rosa, esses dois ângulos, eles são ângulos opostos pelo vértice. Por que opostos pelo vértice? Porque, como vocês podem observar, a abertura deles vai em direções opostas. Ó. Enquanto esse aqui está indo para a minha esquerda, essa abertura aqui do ângulo BOC vai para a direita. Então, eles têm aberturas opostas e com o mesmo vértice. Assim também como o ângulo AOB, que tem a abertura lá para cima, e o ângulo COD, que tem a abertura aqui para baixo. Também esses dois ângulos também são opostos pelo vértice. Eu posso escrever também que AOB e COD são ângulos também opostos pelo vértice. E esses ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes. Então é importante isso aí, essa informação. Então todas as vezes que vocês se depararem com ângulos opostos pelo vértice, vocês já sabem, esses ângulos são congruentes. Ou seja, esses ângulos têm mesma medida, têm medidas iguais, ok?